Boa noite, igreja querida. Que a paz esteja com cada um de vocês, coração, cada um. Graças a Deus, porque já fomos ministrados hoje aqui, através do louvor, através da adoração, com manifestação da exultação, do louvor a Deus. É muito bom quando a igreja fica livre para adorar, para manifestar culto. Nós somos tímidos demais quando louvamos e cantamos. Nós já fomos mais para frente, mais fervorosos mesmo nessa manifestação de culto a Deus aqui, com muita dança, muita manifestação de gozo espiritual nas nossas reuniões. É muito importante a gente não limitar isso, deixar os irmãos livres para servir ao Senhor através do culto, da celebração. É uma celebração mesmo. Celebrar Jesus gera gozo, gera júbilo. Era assim com o povo de Israel e deve ser assim também conosco. De maneira, irmãos, que hoje o Senhor Ele vem falando ao meu coração já há algum tempo sobre esse tema que nós vamos conversar aqui hoje, compartilhar com os irmãos aqui hoje, é sobre o Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, que nós intitulamos o Sermão do Monte, o caminho mais alto e o amor mais profundo que Jesus nos ensinou para impactarmos o mundo. Vou repetir o tema da mensagem: o Sermão do Monte, o caminho mais alto e o amor mais profundo que Jesus nos ensinou para impactarmos o mundo. Só tem um jeito do povo de Deus, dos filhos de Deus, impactarem o mundo. É através da experiência de vida que Jesus propõe neste sermão. O texto, lá em Mateus capítulo 5, são 3 capítulos. Versículo capítulo 5, 6 e 7. Eu li esses 3 capítulos numa leitura corrente, uma leitura contínua. 15 minutos, são 111 versículos nestes 3 capítulos. Eu li em 15 minutos, sem correr, uma leitura normal. Alguns, talvez pela dificuldade, pouco da lentidão da leitura, das palavras, poderão demorar até 20 ou mais um pouco. Mas vale a pena, após esta celebração, este encontro nosso aqui, hoje, ao som dessa chuva, ou amanhã, você de uma tacada só, você pegar o Sermão da Montanha e ler todos os 111 versículos. Você vai ver o quanto Deus tem de profundidade para nós, para nossas vidas. Esse é o culto que Ele quer de nós. O texto começa assim, dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Não sei se vocês entendem isso, mas a terra de Israel é uma terra de montes, de colinas, uma terra colinada, E Deus sempre fala nos montes. Falou ao seu povo nos montes. Jesus subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Daí ele segue, nós vamos voltar à leitura daqui a pouco, e eu gostaria de fazer uma introdução a esta mensagem, falando um pouquinho para vocês isso aqui. Que monte era esse? Certamente o monte anônimo. Ele não tem
Ninguém sabe nem direito onde foi que isso aconteceu. Aproxima-se de repente da localização. Sabe-se que ele ficava às margens do mar da Galileia, próximo a pacata Cafarnaum, onde os discípulos pescavam ali, e do alto desse monte se podia ver o mar, e se podia ver Cafarnaum. Lá na Galileia dos gentios, longe de Jerusalém. E esse monte, irmãos, acabou se tornando para a nova aliança aquilo que o Sinai representou para a velha aliança. Porque se no Sinai o Senhor deu a Moisés os estatutos e a lei, nesse monte da Galileia, o Senhor deu à igreja, a nova ética do reino, o novo estatuto do reino. O Senhor sempre nos fala de lugares altos. Somos discípulos dele. Nós habitamos lugares altos. O Senhor não nos chamou para vivermos no pântano, para vivermos na planície. Deus nos leva para mais alto, sempre para mais alto. Quando o povo dele foi cativo na Babilônia, o povo foi para o pântano. Babilônia é pântano. Depois, quando o povo, lá em Babilônia, o povo chorava às margens do rio da Babilônia, lamentando que estavam longe de Sião e dizendo: esse povo pede para cantarmos uma canção de Sião, mas como cantaremos um hino ao Senhor longe de Sião, longe do santuário? Quando o Senhor os trouxe de volta, a Bíblia diz que eles voltaram a cultuar ao Senhor nos lugares altos. Jesus está no monte agora, falando, trazendo uma mensagem para a igreja dele. Nesse monte, Jesus fez o seu primeiro discurso. O novo rei se estabelece e apresenta agora seu programa de governo. Gosto dessa expressão. A nova ética, uma nova ética, Jesus estabelece para nós. Em muitos momentos ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Ele se dirigiu aos discípulos dizendo: vocês se lembram do que foi dito lá na lei? Vocês se lembram do que foi dito lá no Sinai? Eu, porém, vos digo. Jesus traz uma nova ética, uma revelação, um entendimento novo daquilo que deve ser e deve viver os filhos do reino. E pegou pesado, irmão. Jesus pegou pesado. Os eruditos criticam o Sermão do Monte, achando-o com um padrão demasiadamente elevado para a natureza humana, para a gente viver isso que está escrito ali. Mas é claro, porque o Sermão do Monte não é para todos, é para quem o novo rei governará. Não é para todos. Quem ele vai governar? Os discípulos. Jesus fala ali para os discípulos. Jesus não fala para a multidão, ele fala para os seus discípulos. O Sermão do Monte é para nós. O Sermão do Monte não é para todo mundo, é para aqueles que aceitam ser governados por ele, é para aqueles que estão sob o governo do Espírito. E iniciando o seu discurso, ele faz um convite à felicidade. Ele convida os discípulos a serem felizes. Vocês querem ser felizes? Vocês querem ser bem-aventurados? Vocês querem ser dignos de serem chamados felizes? Quem é feliz? Jesus traz uma revelação retumbante que vai mexer com a estrutura, a lógica, do mundo da época e até o mundo de hoje, Jesus diz: felizes, bem-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, os pacificadores, os misericordiosos. Alguém poderia dizer assim: mas o que é isso, gente? É uma apologia ao fracasso, à derrota? Os mansos, os pacificadores, os humildes, os quebrantados. Que história é essa? Na verdade, em seu primeiro discurso, Jesus deixa claro a natureza do seu reino, que a felicidade que ele prega não depende do que possuímos ou do que fazemos,
mas do que somos verdadeiramente em Cristo. Ela é gerada no interior do discípulo, daquele que recebe um novo coração, um novo espírito. Irmãos, ter Cristo é ter em nós o seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos leva a viver o que está escrito no Sermão do Monte, nesta mensagem grandiosa, porque me inquieta, esse sermão me inquieta, me incomoda, me instiga, me desafia. Na verdade, o Sermão do Monte mostra as minhas fragilidades, mostra o que eu poderia ser, mas não consigo. Mas é para a gente que ele escreveu, é para o povo dele, é para a igreja do Senhor. E por isso eu quero desafiar os irmãos e a igreja hoje a nós entrarmos na dimensão desse discurso, dessa proposta do Senhor. O sermão não fala daquilo que devemos crer. Interessante, isso é interessante. Jesus em nenhum momento ele fala acerca daquilo que temos que crer ou daquilo que temos que fazer, mas daquilo que nós deveríamos ser para que o mundo pudesse ser impactado por nós. E eu tenho percebido, irmãos, nas minhas andanças, nas minhas caminhadas, nas minhas palestras, em sala de aula, nas escolas, por onde eu vou, por onde eu passo, eu tenho percebido que só o viver em Cristo, como Jesus ministrou aqui, vai mudar a visão que o mundo tem da igreja. Nossa situação não está boa diante do mundo, irmãos. Não está legal. As pessoas vêm em nosso encontro porque estão desesperadas. Mas quando a gente fala para as pessoas sobre qualquer situação acerca da igreja, a primeira coisa que elas falam, que elas fazem, é uma ironia, uma chacota com relação, e lembrar para mim, sempre lembro a mim: ó, Norival, tudo bem, você pode ser exceção, mas eu conheço crente assim. Parece que é uma necessidade de desestabilizar a mensagem que eu estou levando para aquela pessoa, porque elas não acreditam. Mas o que o Senhor tem para a gente é algo realmente grandioso. O que é curioso, irmãos, é que todas as bem-aventuranças, elas constituem de fato um paradoxo. Todas elas são contrárias ao senso comum. Aquilo que a gente acredita que seja o estilo de vida de uma pessoa feliz. O conceito dos homens é que felizes são os ricos, os belos, os honrados no mundo, os que passam a sua vida aqui festejando, celebrando, comendo, se vestindo bem, a pompa, uns melhores carros, mulheres mais bonitas, e enfim, por aí afora. Mas Jesus corrige duramente esse erro fundamental, que muita gente acredita e que muitos chamados crentes também acreditam, que para ser feliz é preciso ter o melhor carro, a melhor casa e a prosperidade plena, igual o mundo prega. Jesus corrige duramente esse erro. Jesus veio para chamar homens para serem felizes, mesmo não tendo nada neste mundo. Esse é o grande paradoxo da mensagem do Sermão do Reino. E Jesus faz um desafio, vocês vão ver ao longo da ministração, que Jesus faz uma comparação não somente com o mundo, mas também com o mundo religioso, não só com o mundo pagão, com os gentios, mas também com o mundo religioso da época. Jesus veio chamar homens para serem felizes, mesmo não tendo nada neste mundo. Se são suas posses que te deixam feliz, és o mais vulnerável dos homens. Se estás na fé só por causa da prosperidade, o que será da sua vida quando chegar o tempo da escassez?
Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? A pergunta é essa: se são as suas posses que te deixam feliz, és o mais vulnerável dos homens, porque o que você tem hoje você pode não ter amanhã. Se estás na fé só por causa da prosperidade, como a multidão ficava atrás de Jesus em busca de cura, em busca de solução para os seus problemas. Os discípulos estavam atrás de Jesus porque eles queriam servir a Jesus. Portanto, se você está na fé só por causa da prosperidade, o que vai ser da sua vida, meu irmão, quando chegar o tempo da escassez? Você permanecerá? Na verdade, irmãos, o ideal do mundo e de muitos crentes carnais que tem por aí, essa realidade, esse ideal é inteiramente diferente do modelo ensinado e exemplificado por Jesus no Sermão do Monte. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui. O que essas pessoas dizem? Bem-aventurado aqueles que se dão bem na vida, aqueles que levam vantagem em tudo e sobre todos, aqueles que defendem seus interesses, seus direitos, correm atrás e levam vantagem em tudo. Ora, Jesus mostra o contrário. Jesus diz: olha, bem-aventurados os mansos de espírito, os pacificadores, os misericordiosos, porque para o mundo a mansidão é uma fraqueza, para Jesus é uma fortaleza. Há um tratamento diferenciado que Jesus dá aos valores do reino. Os vencedores com aparente grandeza recebem as homenagens do reino desta terra, mas os humildes, mansos e pacificadores recebem a glória do reino dos céus. Sabe por quê? Porque venceram o mal com o bem. A diferença é essa. Jesus começa a desconstruir toda uma proposta, um modelo de vida, uma filosofia de vida que nós insistimos em manter, como nos apegar como sendo algo que Deus está propondo para nós. E vocês vão ver que não é isso. Não é isso. Isso é tremendo, irmãos. Jesus não fala aqui de qualidades naturais humanas. Quando Jesus fala em mansidão, Ele não está falando de uma característica de um temperamento. Não estou falando isso. Mas de capacitação divina. Não fala de pessoas de temperamento manso, mas de espírito manso, quebrantado. Como o irmão Altman aí chama de meiguice espiritual. É alguém que é tão tratado por Deus, tão quebrantado por Deus, que consegue, apesar do seu temperamento agressivo, muitas vezes violento, consegue dominá-lo, controlado, está se sentindo controlado, porque o Espírito pode controlar a minha natureza. Só existe um que pode controlar a natureza humana, chama-se Espírito Santo. E aí vem a lógica do Sermão do Monte. Quando você não é usado pelo Espírito, você corre atrás, sempre corre atrás daquilo que, para levar vantagem em tudo. Quando você é dominado pelo Espírito, muitas vezes você é obrigado a sofrer o dano caladinho, por causa do corpo, por causa da edificação, por causa do escândalo. Muitas vezes você é obrigado, na maioria das vezes você é obrigado a sofrer o dano. Então Jesus não fala aqui de qualidades humanas. Jesus está falando, irmãos, de capacitação divina. E isso ele prega no Sermão do Monte. Tenta entender, irmãos, que estamos falando de um caminho novo, nunca antes trilhado, nem na lei de Moisés. Nem na lei de Moisés. Nós estamos falando de um caminho mais alto, irmãos. Nós estamos falando de um amor mais profundo do que esse senso comum. Eu vou te amar porque você me ama. Eu vou te presentear porque você já me presenteou primeiro. Jesus está falando de algo que é mais profundo, é mais alto. E para muita gente isso é inalcançável, mas eu posso provar para vocês que é possível, pela palavra de Deus. Para quem recebeu o Espírito de Deus, é possível viver esta vida neste padrão que Jesus tem para nós. No velho caminho nós temos a lei, no novo caminho nós temos a graça.
O velho caminho veio por intermédio de Moisés. No novo caminho, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. No velho caminho, Moisés deu a lei, mas ninguém conseguia observar. Vocês vão ver que no tempo de Jesus eram mais de 600 mandamentos. Que loucura! Como se cumpre isso? Mas a graça, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, enquanto a lei forçava uma observância exterior da lei, das ordenanças, Jesus fala que no reino dele, os seus discípulos, isso fluiria de dentro deles. Ou seja, não é o que eles estão fazendo, é o que eles são. Nós somos humildes, nós somos quebrantados, nós somos misericordiosos, nós somos pacificadores. É isso que Jesus está trazendo para a gente. O velho caminho, a lei é deficiente, a graça é suficiente. Não preciso de mais nada. A lei, lá no velho caminho, como ensinada nos tempos antigos, condenou as ações, mas não os motivos. Ouvistes a graça, o novo caminho diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qual é o que é que te motiva a agir dessa forma? Muitas vezes nós temos uma aparência de espiritualidade, mas de fato não somos. E isto se revela exatamente, não é aqui dentro, mas é na nossa prática de vida cotidiana. É na vida familiar, é no trabalho, é na relação com o outro. E o Sermão do Monte traz algo que é revolucionário. Nós vamos ver isso depois. A lei caducou, porque a lei revela o pecado, expõe o pecador, mas não lhe dá vida. Mas a graça, ela nos salvou. Salvou da mentira, da hipocrisia, da aparência, da espiritualidade vazia, ou da aparência de espiritualidade e da condenação. E em Cristo, só em Cristo, nós podemos receber vida abundante, irmãos. Por isso, eu quero hoje dizer o seguinte: felizes, bem-aventurados seremos se atentarmos para o programa de Jesus, para a proposta que Jesus tem para nós. O rei governa sua vida, o rei governa sua família. De onde vêm, irmãos, as crises que nós estamos vivendo? De onde advêm as nossas feridas, nossas limitações, os nossos gemidos, nossas crises de relacionamento no meio do povo de Deus, nossa dificuldade em dar testemunho? De onde vem isso? Não vem por falta de manifestação de Deus, não, irmãos. Temos reuniões tremendas, poderosas, reuniões maravilhosas, experiências com Deus. Mas nós achamos que isso é suficiente. Nós achamos que se emocionar, tremer, se arrepiar, cair, pular, dar um estalo na língua é suficiente. E não é. Não é. Deus não quer só isso. Caminha mais alto. O amor é mais profundo. De onde vêm as crises que assolam os lares cristãos? Famílias inteiras se perdendo, famílias dantes usadas tremendamente, senão do distanciamento que estamos desses valores que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Valores perdidos, irmãos, corações feridos. Se perdemos a identidade, o que somos? Quem você é? Discípulo de Jesus? Valores restaurados, corações curados.
quando a gente retorna ao princípio, ao ensino da palavra, somos restaurados. É restaurada a nossa identidade. Essa crise se desfaz. A qual reino nós pertencemos? Hoje você ensina, dá uma instrução aqui a um jovem, lê na Bíblia. Filho, está escrito aqui, está escrito aqui. Não é isso, não é esse procedimento que deve ter de vida. Ele ouve, legal, mas ele não assenta aquilo no coração, ele não recebe, ele não aceita. Ele fica, não gostei dessa instrução, não gostei dessa orientação, não satisfez meu apetite, eu quero algo mais, eu quero uma explicação melhor. Aí vai lá na internet, procura um, procura outro, aí encontra lá um doidão maluco lá, que começa a falar um monte de filosofia, um monte de coisa que traz não sei de onde, pega não sei de quem. O cara, nossa, que cara bacana, esse cara tem fundamento. Tem fundamento nada. Ele está inventando moda, ele está te iludindo, está te confundindo. A Bíblia, a palavra de Deus é direto, Jesus vai direto ao ponto. Jesus não fica filosofando, Jesus desconstrói a lógica, essa lógica filosófica que a gente vê de gregos, romanos e judeus. Não, Jesus vai no ponto. Jesus quer vida. Por isso, irmãos, vamos pegar alguns pontos desse sermão que Jesus pregou, trouxe para nós, e vamos aqui ver como nós estamos fragilizados e como igreja de Deus, como nós precisamos realmente, irmãos, de uma reforma, de reformar os nossos corações, restaurar o altar que está em ruínas. Por favor, eu não quero assim, eu nem estou gostando muito, eu nem tenho pensado mais nisso. Antigamente eu preparava uma mensagem, eu ficava preocupado, eu gostaria que os irmãos ficassem assim, tocados, emocionados, e aquela choradeira toda, e aquele negócio todo. Eu falo, meu Senhor, eu já vi tanta coisa, mas eu não vejo mudança, eu vejo as pessoas indo atrás de um mover, de uma manifestação aqui, mas de transformação real mesmo, essas coisas não estão acontecendo, e o mundo quer ver isso. As pessoas querem ver essa diferença na gente. Esse cara não pensa como eu, ele não vive como eu. Tem alguma coisa que torna ele digno de ser tão feliz assim, e eu não. Não se engane, essas pessoas não estão felizes. Elas não estão felizes, elas estão buscando ambientes, relacionamentos, para dizer que estão felizes, mas não são felizes. Vai numa sala de professores, numa segunda-feira, depois das baladas onde eles vão, é um show de lamento. O Sermão do Monte é o lugar da Bíblia onde felicidade rima com santidade. Só a santidade de Deus me faz feliz. O Sermão do Monte é o lugar onde felicidade rima com humildade. Os humildes são mais felizes, acredite nisso. O Sermão do Monte é o lugar onde felicidade rima com simplicidade. Você conhece pessoas que têm pouco, muito pouco, mas que são felizes, absurdamente felizes, e faz as outras pessoas felizes ao seu redor. Bem-aventurado. Mas os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em nenhum momento a felicidade rima com ritualidade. Não é o rito, não é a liturgia que faz um homem feliz, e nem a prosperidade, mas a santidade em Deus. E nós vamos tocar alguns pontos aqui, mas acompanhe comigo rapidamente o comecinho da ministração de Jesus. Vamos lá agora na fala dele. Ele começa dizendo quem são os que ele está chamando para serem verdadeiramente felizes. Ele dá o tom da nova ética.
Ele vai mostrar para a gente aqui agora algo novo, que os homens daquela época, e os homens de hoje também não conseguem entender. Ele diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que têm espírito quebrantado, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, olha o que emana, olha o que vem de dentro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, irmãos, isso não é um discurso triunfalista. Isso aqui, tem muita gente que pensou que fosse entrar nesse grupinho aqui, seleto de Jesus, mas ficou fora. E quando Jesus vai falando, ele vai apontando e direcionando isso para um grupo de homens que existiam naquela região, ou ali em Jerusalém, ou na região de Israel, que mostravam para o povo exatamente o que não é ser feliz. É curioso perceber que Jesus vai fazendo algo assim. Jesus é muito, como é que o Celso dizia? Jesus era sinistro, né? Jesus é sinistro, né? Jesus ele não tinha muita paciência com essa turma religiosa. Ele não tinha muita paciência com esse pessoal. E vocês vão ver aqui que ele começa a desmontar todo esse castelo da religiosidade que havia em Israel. Primeiro ele começa provocando os seus discípulos. Ele diz assim: olha, vocês são sal da terra. Eu estou chamando vocês para salgar. Eu estou chamando vocês para fazer a diferença. Existe coisa, irmãos, mais inútil de que sal sem sabor? Bom, sempre lá em casa que eu peguei sal, sempre dá um saborzinho mais gostoso à comida. Apesar de todo mundo falar, para de comer sal. Mas esse negócio de comida sem sal, meu Deus, por que esse tal do sal faz tanto mal a gente? Não era para ser assim, irmãos, porque uma comidinha salgadinha é tudo de bom. Dona Luísa está diminuindo o sal em tudo lá em casa, mas sem sal, tem até um ditadozinho: nossa, que pessoa sem sal, pessoa sem graça. Existe coisa mais devastadora para o evangelho do que crente sem testemunho? Tem coisa que prejudica mais o reino de Deus do que alguém que se diz servo de Deus e não tem um testemunho fiel? É mais ou menos isso que Jesus está falando. Você é sal, você veio para salgar. Se você não tiver condição de fazer isso, você não vai fazer a diferença. E aí ele começou a falar: você também é luz. Você é luz, deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. E ele diz: olha, não dá para esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte, porque ela vai brilhar. Um quarto escuro acende um pequeno fósforo. A luz vai destruir as trevas, e onde a luz está, as trevas não podem se estabelecer. Jesus deixa bem claro para a gente que ou você é sal e salga, ou você é luz, porque se você não brilhar, então não tem sentido você ser chamado de discípulo de Jesus. Alguém vai ter que brilhar.
e quem tem que brilhar é o discípulo. Daí para frente ele começa a detonar com a turma dos fariseus. Ele diz assim: vocês estão pensando que eu vim para revogar a lei? Não, eu vim para cumpri-la. E certamente os fariseus que estavam ali ouvindo Jesus não estavam entendendo nada, porque Jesus parecia que ele estava falando de maneira estranha para eles. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passam, mas nem um i ou um tio jamais passará da lei. E eu vim cumprir a lei. Só que eu vim fazer diferente. Vejam, fariseus, né? E aí, no versículo 20 do capítulo 5, Jesus mostra aqui a chave. Para entender o Sermão do Monte, esse é o versículo chave. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso, irmãos? E aqui está a razão pela qual Jesus fala isso. Quem eram os fariseus? Os vigilantes da lei. Eu vou ler exatamente o que está. Eram aqueles que exigiam do povo o seu cumprimento. Eram 613 mandamentos ao todo. E segundo a pesquisa, havia na região de Israel mais ou menos 6.000 fariseus no tempo de Jesus. Essa turma toda ficava para lá e para cá, vigiando e explorando o povo e exigindo que o povo cumprisse ordenanças simplesmente absurdas. Jesus questiona essa postura deles. São meticulosos observadores das formas externas da lei, mas moralmente corrompidos. No famoso discurso de Jesus em Mateus 23, onde ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, ele chama os fariseus, ele denomina os fariseus de hipócritas, filhos do inferno, aqueles que devoram a casa das viúvas, guias cegos, insensatos, aqueles que limpam o exterior do copo, mas por dentro está cheio de rapina, sepulcros caiados, cheios de imundícia, raça de víboras e matadores de profetas. Esses eram os religiosos da época. E quando Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? O que vocês estão cobrando desse povo, nem vocês mesmos conseguem viver, nem vocês dão o exemplo, e vocês estão cobrando o que desse povo? Então Jesus desafia os seus discípulos a que vivam com justiça, e que é preciso ir além daquilo que eles estavam aprendendo com os fariseus. Ou seja, um povo que cobrava olho por olho, mas por dentro estavam apodrecidos, infelizes, vivendo fora da vontade de Deus. Em Mateus 23:13 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam vocês permitem entrar. Ou seja, é gente que desvia do caminho quem deveria estar nele. E Jesus começa, e aqui, irmãos, eu quero trazer para vocês apenas três, porque o texto é muito grande, mas eu quero trazer para vocês e compartilhar com os irmãos apenas 3 particularidades deste Sermão do Monte, e que mostra o quanto nós estamos fragilizados como cristãos por não vivermos o que está escrito e que Jesus nos ensinou. E digo mais, por estes motivos também temos adoecido, temos enfraquecido, temos deixado de acreditar. Por esses motivos também tem vindo a apostasia de muita gente, porque não estamos vendo e não estamos vivendo isso que Jesus está ensinando. Abre a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, no versículo 43. Jesus fala de uma realidade terrível que sempre inundou o coração dos homens: a dificuldade de aceitar o outro, de conviver com o outro.
Ou seja, nós estamos falando aqui do amor ao próximo. Irmãos, vejam, tentem entender o sentido da palavra de Jesus. Versículo 43 até o 48. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que muitos de nós, temos adoecido espiritualmente por não vivermos esta verdade aqui. Nós temos muita dificuldade de amar até mesmo aqueles que estão conosco, os nossos irmãos, aqueles que nos fazem bem. Até isso, você convive com aquela pessoa, enquanto ela está te servindo bem, enquanto ela está te agradando, enquanto ela está colaborando com a sua vida, cooperando bem. No momento em que essa pessoa te decepciona, uma única decepção, o que acontece? Ficamos feridos, ficamos magoados, decepcionados, adoecemos. Não esperava isso daquela pessoa. E Jesus vai além. Eu continuo vivendo a minha vida religiosa como se nada estivesse acontecendo. Eu vou ficar aqui fazendo o meu culto a Deus, mas não quero nem ver a cara daquela pessoa. Ela está sentada ali, eu vou sentar do outro lado. Como é que você vai amar quem te persegue? Como é que você vai amar uma pessoa, o seu inimigo? Tem como amar? Se você não treina, não exercita o amor fraternal com as pessoas que estão mais próximas de você, você não é capaz de amar uma esposa, um esposo. Irmãos, a quantidade de pessoas que deixam as comunidades cristãs por causa de um único atrito. Que isso? Jesus deixa claro aqui. Os homens fazem exatamente desse jeito. Os ímpios, os gentios fazem exatamente assim. Qual é a forma que você tem de impactar o mundo? Qual é o caminho mais alto que tem para você? Qual é o amor mais profundo que Jesus tem para você? Ah, irmãos, isso aí é muito difícil. Quem habita em você? O Espírito Santo? Então você tem capacidade, em Cristo Jesus, de amar, de perdoar as pessoas que te fizeram mal e de continuar vivendo com elas. Irmãos, esse é um padrão elevado que Jesus tem para nós, mas nós não aceitamos e achamos que isso é impossível. Por algum tempo você pode sentir alguma amargura em seu coração diante daquela situação. Mas onde é que estão a raiz dos nossos problemas? Tanta necessidade de cura no meio do povo de Deus. Tanta gente procurando fazer curso de cura, correndo atrás de uma mágoa, de um ressentimento que está lá guardado há anos. Porque não conseguimos perdoar as pessoas. Isso não é normal para crente. Não deveria ser. E a palavra de Deus deixa bem claro: não conseguimos
Eu digo, irmãos, que grande parte das doenças que nós temos hoje é da não aceitação do outro. Eu tenho ido dar palestra nas escolas para servidores. Quando eu chego lá, o nome da palestra é estar com o outro, sentir o outro, respeitar o outro. No meio da palestra, irmãos, começa um incômodo no meio das pessoas, porque dentro de uma unidade de ensino tem tanto problema acumulado. Quem aqui é professor sabe do que eu estou falando. É tanta mágoa, ressentimento com alguém que foi diretor não sei quando, um professor que passou por ali, e aquilo vai prejudicando, contaminando o trabalho, contaminando as crianças, contaminando, e fica um ambiente carregado, pesado, e os demônios vão entrando ali e vão agindo. Certa vez eu fui dar uma palestra num CEMEI, num Centro de Educação Infantil, e quando eu comecei a falar sobre o respeito ao outro, como eu comecei a aprender a respeitar o outro, a respeitar pessoas absolutamente complicadas. Quando uma vez um menino me ameaçou de morte numa escola, que apontou o dedinho para mim, falando: pô, cuidado quando atravessar a rua, a bala pode vir de qualquer lugar, e vai matar e tal. E uma semana depois fui visitar aquele garoto no hospital, e ali ao lado daquela cama eu pude ouvir um relato terrível, cruel, de um menininho que dizia para mim que ele morava numa casa quando o pai dele era um monstro, o pai dele chegava embriagado, e que o pai dele gritava lá fora que ia matar um naquela desgraça, e o pai dele estava de casa, batia na mãe, já tinha quebrado um dente da mãe, jogava a comida deles fora. E eu ao lado daquela cama, eu pensei: meu Deus, como é que pode, mês de abril, e eu não estou sabendo de nada disso na vida desse garoto? Estou trabalhando com ele há 3 meses, eu não sei nada disso. E à medida que ele ia falando, aquele sentimento de desgosto com ele, de raiva, porque ele havia me ameaçado de morte, aquilo foi desaparecendo, aquilo foi sumindo, foi se transformando em respeito por aquela vida. Eu falei: meu Deus, esse menino foi embrutecido, esse menino está ferido, esse garoto está machucado. Quem tem que fazer alguma coisa por ele agora sou eu. Deus me deu essa vida nas minhas mãos, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Na saída eu falei, dei um beijinho na testa dele e falei: quando você precisar de um abraço de um pai, porque você não tem pai, né? Você tem um monstro dentro de casa, pode me procurar nos corredores da escola, eu vou te dar um abraço. Dei um beijinho nele e saí daquele hospital. Quando eu entrei no meu carro, que eu sentei, que eu botei a mão no volante, eu desabei em choro. Eu falei: Senhor, me ensina a amar esses meninos, porque se eu não puder viver, eu vou passar um ano inteiro com essas pessoas, e eu tenho que aprender a amar essas pessoas, senão eu vou adoecer. Eu adoeci, irmãos, tive paralisia facial dando aula, a boca entortou, estresse, desgaste, por não aprender a me relacionar com aqueles adolescentes. Nós estamos batendo de frente com o outro, nós estamos nos agredindo verbalmente, mutuamente, e vamos adoecer, porque temos queixas uns contra os outros e não conseguimos amar uns aos outros, não aceitamos o outro. Portanto, irmãos, Jesus deixa bem claro aqui, que se você tem esse amorzinho neste nível de reciprocidade, esse amor não é dele, não vem dele, é coisa humana. Você me ama, eu vou te amar. Se você não me ama, estou fora. Se você quer salvar alguém, Jesus pede então para você amar os seus inimigos. Nós temos um desafio pela frente. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. E a coisa é tão séria, irmãos, é tão séria, que lá no mesmo capítulo 5, 23, Jesus diz assim: ao trazer a oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá, vai primeiro reconcilia-te com ele, e depois você volta e traz a sua oferta, porque se você não fizer isso, eu não aceito das suas mãos essa oferta. Isso não é culto, isso é hipocrisia. Eu não vou com a cara de Mauro, e eu vim para cá dar minha oferta. Há um caminho mais alto,
Há um amor mais profundo. Há uma realidade espiritual que está nas nossas mãos, porque quem pode capacitar-nos para isso já mora aqui, ó. Já está aqui. É o Espírito Santo. Vocês já imaginaram a capacidade de amor que Deus tem que dar aos presbíteros da igreja para governar a igreja e amar a igreja? Entendeu, Ricardo? O nível de compaixão e misericórdia que temos que ter. Quantas vezes somos criticados, esbofeteados, mas tem que amar. Tem saída para a gente não, tem que amar. Porque se não amarmos, como o rebanho vai aprender a amar, se nós não amamos? Portanto, irmãos, fiquem ligados. Essa é a primeira grande questão pelas quais temos adoecido na caminhada da nossa fé. Um exército de crentes combalidos, enfraquecidos, mornos, deixando a caminhada, porque não conseguem ser diferente. Questiona até se são crentes. De repente precisam de uma experiência de conversão de verdade, porque os que são de Cristo vão sendo aperfeiçoados em Cristo. Viu, irmãos? Eu costumo dizer que este ano eu fui melhor que o ano passado, melhor que o anterior. Eu estou melhorando, irmãos. Vocês precisam ver isso em mim, tá? Eu acho que eu estou melhorando. Eu tenho certeza disso. Porque o Espírito, ele vai nos aperfeiçoando. Vamos para outra questão aqui. A não aceitação do perdão de Deus. Esse é outro problema. Primeiro, a gente não aceita o amor incondicional, não aceita o outro. Depois a gente não aceita a condição do perdão. No capítulo 6 de Mateus aqui, olha, na oração dominical, né, que ele está aqui, a oração dominical, olha só, né, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, por teu reino, poder e glória para sempre. Aí Jesus fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Eu acho isso aqui muito pesado. Eu acho isso aqui muito sério, irmãos. Eu gostaria que você examinasse a você nesse momento. Examine o seu coração. Tem algum peso aqui? Você tem tido algum peso em relação a algum irmão? Alguma pessoa? Meu querido, resolva essa parada logo, porque não está chegando lá a sua oração não. Nós vamos ter que aceitar o perdão de Deus. Esse é o padrão de Jesus para nós. Dias desses atrás aí, eu tive irmãos, eu vivo numa escola, nessa escola que eu estou há 11 anos, 10 anos, eu nunca tive desentendimentos sérios, questões relacionais, questões de crença. Isso aí, eu sei que tem muita gente que não concorda com a minha fé, mas no nível de relação humana mesmo. Um dia desse, a máquina aqui ferveu, mas eu fiquei muito irado. Eu levantei, virei a mesa, saí daquela sala nervoso, bati na mesa, gritei, falei: estou fora desse trabalho de vocês, e falei um monte de coisa, saí porta fora. Irmãos, eles ficaram num silêncio absurdo na sala dos professores. Quando eu saí porta fora, saiu um, saiu o outro, atrás de mim saiu o outro. Professor, calma, não é assim, nós queremos que o senhor coordene o trabalho. Não dá, não tenho condição. E entrei numa crise danada e saí, por causa de uma professora que me irritou profundamente. Ai, que gente que irrita gente, pelo amor de Deus. Eu saí dali com vontade de fazer uma besteira.
E fui porta fora, fui lá pro pátio, ficar no meio da garotada. Os meninos, ei, bigode, me apertando. Eu falei, sai fora, deixou quieto. Aí, um garotinho chegou para mim e falou assim, eu estava com a camisa, estava assim em pé, ele falou assim, Holy Spirit, camisa aqui. Eu fiz assim, e é mesmo. Aí, quando eu vi o nome dele, ele falou assim, volta lá e pede perdão para o seu povo. Eles não esperavam isso de você. Ah, papai, peraí. Eu sou. Era a quarta aula, eles foram para a sala, eu fiquei lá no pátio. Irmãos, não obedeci ao Espírito Santo. Depois eu fui pelo WhatsApp e fiz um textinho lá assim, sincero, eu já estava mais aliviado. Fiz um textinho em casa pedindo que desculpe a minha infantilidade, papapá, me perdoe, papá. Aí no dia seguinte, no recreio, eu parei a turma toda, falei, eu quero falar uma coisa com vocês. Ontem eu agi como uma criança aqui, perdi o meu controle, vocês me perdoem, não faz parte da minha ética fazer isso, eu nunca fiz isso. Eles me olharam assim, aí um falou assim, eu não poderia esperar outra coisa vindo do professor, de você, professor. E ali, aquela colega que tinha se desentendido comigo, depois eu sentei no computador, ela veio, me deu um abraço por trás e falou assim, estou triste por ter gerado todo aquele sentimento ruim em você, mas olha, ficou tão bonitinho, você parecido comigo, assim. Você teve um dia de fulana aqui na escola, porque eu nunca vi você daquele jeito, mas eu todo dia estou assim, mas você não. Pelo menos eu descobri que você também é humano, porque eles têm na cabeça uma ideia de que pela sua vida, pelo seu testemunho, você tem algo maior, mais elevado, mais alto, mais profundo para oferecer. E às vezes nós decepcionamos. É bom que a gente mostre também o nosso lado humano, mas a minha atitude de perdão, de pedir perdão a uma escola inteira, aos professores inteiros, aquilo repercutiu muito bem. Daí a pouco manda a diretora, o meu professor Norival, quero agradecer a Deus porque eu orei, Senhor, e as coisas estão voltando ao normal. Ela pensou assim, meu Deus, se até esse aí entrar nessa de bater de frente, acabou a escola. Ou seja, o que as pessoas esperam de um crente, de um discípulo de Jesus? É uma atitude de arrependimento e de perdão, irmãos. Nós precisamos salgar, nós somos luz, Deus nos chamou para isso. E por fim, para terminar essa nossa conversa aqui, que não é fácil, tem outra questão também que nós temos que aprender muito com Jesus, irmãos. É o fato de não aceitarmos o que temos. Primeiro, a não aceitação do outro. O outro ponto, a não aceitação do perdão. E por fim, a não aceitação do que temos. Isso também tem adoecido muita gente, muitos servos de Deus. Lá no capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus fala sobre a ansiedade. Jesus deixa bem claro que estes sintomas que estamos passando quando nos deixamos levar pela ansiedade é um sintoma típico de que não estamos servindo a Ele, mas a outro Senhor. Os que servem ao Senhor têm a graça dele de controlar a ansiedade. Jesus disse assim no versículo 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais dela. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Quem é que vive assim, irmãos? Os gentios.
Quem é que sabe o que nós precisamos e necessitamos? O nosso Pai. Ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Há uma massa enorme de servos de Deus que não estão felizes, não estão satisfeitos com o que têm. Não se alegram no Senhor, não se agradam no Senhor com aquilo que Deus tem dado a eles, e vivem ansiosamente buscando mais e mais. Isso gera ansiedade. Eu disse a vocês uma certa ocasião, teve época na minha vida que eu queria entrar numa de ter um bom carro, ter uma melhor casa, ter tanta coisa, sendo professor, irmãos, que é um esforço multiplicado, né? Tem até um ditadozinho que dizia: hei de vencer mesmo sendo professor. Mas eu rejeitei essa frase, porque eu venci, eu sou um vencedor. Mas o que é certo é que eu comecei a trabalhar desenfreadamente, cursinhos e aula, e de manhã, de tarde, de noite, e madrugada preparando prova. Eu não dormia mais, só para dormir e remédio. Aí Deus vai e joga minha filha dentro de um hospital, a minha caçula, dentro do hospital. 4 anos. Eu não tinha nem tempo de brincar com a menina. Eu queria prosperar. E a ansiedade bate quando a gente quer ir além daquilo que Deus tem nos dado, porque o que Ele nos dá, o que Ele tem nos dado, é para você se alegrar com isso. E aí o Senhor falou claramente no meu coração: olha, começa a largar algumas coisas aí, dá um tempo maior para você ficar dentro de casa, cuida do coração da sua esposa, cuida das suas filhas, investe nelas. Esse é o maior legado, o maior tesouro que você vai deixar para a humanidade, é a vida das suas filhas. Larga, para de ficar ansioso, correr atrás dessas coisas todas. E eu decidi, irmãos, que eu iria deixar algumas coisas para poder dar mais tempo e ser mais feliz com aquilo que eu tinha e com o que eu tenho. Eu posso dizer aos irmãos que eu sou rico, irmãos. Eu sou rico. Eu falo com meus alunos assim: olha, eu moro num condomínio fechado chamado Valparaíso Complex House, de luxo, aqui na serra. Ao lado aqui tem uns, tá vendo esses favelões verticais aqui? Green Park, como é que é? Dream Park. Como é que o outro lá, Luísa? Do lado lá, aquele Paradiso, tá vendo? Os favelões verticais. Aqui no meio está o condomínio Valparaíso. Aí eles ficam rindo da minha cara, que eles falam: professor, acho que você é doido. Quando eu vou Valparaíso, é o mais feinho que tem ali. Mas eu chamo de Valparaíso Complex House. Eu saio andando pelo condomínio, irmãos, e fotografo as flores, fotografo as árvores. Não estou vivendo de ilusão, não. Eu estou vivendo de felicidade, porque eu tenho um canto para morar, para ter um endereço onde eu posso voltar toda tarde. Eu costumo dizer: acenda a luz do corredor, ilumina o apartamento todo. Para que gastar mais energia? Uma luzinha ilumina tudo. Falo com os meninos: eu tenho um carro do ano 2010, do ano. Aí eles ficam: pô, velho. Eles não conseguem entender, mas eles querem entender qual é a razão de você ser tão feliz, não acumulando, não tendo mais e mais e correndo atrás mais e mais. A razão, irmãos, é Jesus. A razão é isso aqui. Nós podemos ser felizes com o que nós temos, e se Deus tem te dado mais, é para você servir mais, distribuir mais, ajude mais. Então eu quero perguntar a você: você está andando ansioso? Onde é que está o seu tesouro? Às vezes a nossa ansiedade, irmãos, vem porque nós estamos acumulando tesouros na terra,
E quanto mais nós acumulamos aqui, mais nós ficamos presos aqui, ansiosos às coisas daqui. Desliga um pouco disso, né? Começa a juntar tesouros no céu. Tesouros no céu, irmão, é você servir mais ao Senhor, é você dedicar tempo ao seu filho, é você sair com o seu filho, você cuidar da sua casa, é você curtir a sua família. Saia, gaste, invista neles, sirva ao Senhor na igreja, tem ministério, trabalha para o Senhor. Você está investindo em coisas espirituais, e tempo com Deus, boa leitura, leitura da palavra de Deus, essa é uma caminhada que traz felicidade para a gente, e não ansiedade. Onde é que você está acumulando? Então eu pergunto a você: você está ansioso? Está dormindo só com remédio? Outra questão: você tem aceitado o perdão? Tem perdoado as pessoas? Alguém te fez mal? Você já perdoou? Ou seja, você tem amado as pessoas como elas são? Irmãos, não é fácil amar as pessoas como elas são, mas não tente mudar as pessoas. Não tenta. Deixa esse trabalho por conta de Deus. Deixa Deus mudar, deixa Deus transformar. Não queira mudar as pessoas, não mude sua esposa, não queira mudar as pessoas. Mude você. Aperfeiçoe o seu caráter. Se transforme a imagem do Senhor. As coisas vão mudar ao seu redor. Vão mudar. Eu peço aos irmãos que os irmãos orem por minha vida, irmãos. Eu sei que Deus tem colocado em minhas mãos uma missão, que eu não sei onde vai parar isso. A única coisa que eu sei, irmãos, é que eu me coloquei à disposição do Senhor para levar esse tipo de mensagem. As palestras que eu tenho feito nas escolas, conversando com professores, com pais, com estudantes, nada mais é do que uma forma de mostrar a eles que nós estamos vivendo uma realidade espiritual de opressão, e que só a simplicidade do viver em Cristo pode mudar. Eu não falo isso, mas Deus tem dado argumentos para a gente trabalhar com as pessoas, de maneira que quando acabam as reuniões, quando acabam as palestras, as pessoas estão chorando, estão quebrantadas, elas querem conversar. Um dia desse eu fui dar uma palestra na escola, uma professora falou assim comigo: professor, deixa eu falar uma coisa com você. Você é crente? Eu falei: sou. Ela disse: professor, eu tenho uma dor aqui dentro que não passa. A mulher tem mais de 50 anos. Quando ela tinha 16 anos, ela viu o pai assassinar a mãe. O pai matou a mãe, lá na roça, no interior. Além de matar a esposa, ele deixou ela totalmente nua, na beira do rio, de maneira que as mulheres que iam lavar roupa no rio começaram a gritar, e ela desceu. Quando ela desceu correndo, ela já sabia que a tragédia tinha acontecido. E ela disse: professor, eu já tive 3 maridos, eu não consigo amar, eu não consigo ser feliz. Isso no portão da escola, eu querendo sair correndo para ir embora, e ela falando comigo essas coisas. E ela disse comigo assim: posso pedir uma coisa ao senhor? Ora por mim. Aí a gente fala assim: não, eu vou orar sim, Deus te abençoe. Não é assim que a gente faz? Mas Deus é tão bom, irmãos, que as pessoas foram, enquanto eu conversava, as pessoas foram saindo, os professores saindo. Eu fiquei, era quase meio-dia, eu sozinho com uma mulher no portão. Ela é a ASG lá, é limpa, né? Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte aqui, filha, vamos fazer o seguinte, fica assim, vamos olhar um para a cara do outro, para nem eu nem você levar processo na cabeça aí, tá bom? Então, olha aqui, olha para mim. Aí ela olhar para mim, e eu falei assim: repete comigo assim: Senhor Jesus. Irmãos, quando ela falou assim, Senhor Jesus, ela já não conseguiu falar mais nada. Ela só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Certa ocasião eu estava num CEMEI, eu acho que a Hilda estava lá nesse CEMEI, quando um homem, um pai chegou, veio conversar comigo depois. Um homem de 30 e poucos anos, 40 anos, chorando copiosamente, dizendo: professor, eu não consigo falar para os meus filhos que eu amo eles, não consigo falar.
que eu faço? Chorando, irmãos. Aí eu fico pensando assim: qual é o propósito de Deus de nos levar para falar essas coisas? Entendeu, Junquilha? Qual é o propósito de Deus? Para que Deus me arrasta para dentro das escolas? Para que Deus usa uma mulher que é espírita, que não conhece a realidade da igreja cristã, e falou comigo assim: vá, não quero atrapalhar a sua missão, vá para dentro das escolas. Empurrou para dentro das escolas. Eu preciso que vocês orem por mim, irmãos, porque eu sei que vidas vão ser salvas através dessa oficina que a gente tem feito com as pessoas. É choro, quebrantamento. Eu fico pensando: Senhor. E aí eu lembro de Jesus, quando olhava as multidões, se compadecia daquelas pessoas, porque Ele é o rei da compaixão. Ele via as multidões, a Bíblia diz que Ele se compadecia delas porque elas estavam exaustas e necessitadas, como ovelhas que não têm pastor, estão desgarradas, estão perdidas, desorientadas, pais que não sabem como educar mais um filho, pais desesperados com os filhos nas drogas. Irmãos, esse mundo está perdido, casamentos se desfazendo, meninos dentro da escola gritando: professor, eu tenho que aparecer perante o juiz para dizer com quem eu vou ficar, se é com meu pai ou com a minha mãe, mas eu amo os dois, o que eu faço? Eu falo: meu Deus, professor, eu queria dormir, não acordar nunca mais. Outro dia fui na escola, a menina se cortou tanto que manchou a camisa dela toda, teve que jogar a camisa fora, de tanto que a menina sujou de sangue. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E nós, filhos de Deus, chamados por Jesus para viver este evangelho, este amor, estamos fazendo o quê? Se não conseguimos perdoar uns aos outros aqui dentro, como nós vamos impactar esse povo lá fora? Não vamos conseguir. E aí, Alexandre, grupo familiar é o seguinte: se você tem testemunho, o seu vizinho vem. Se você não tem, ele não vem. Se você consegue impactar, ele vem. Se você não consegue, ele não vem. Ele pode vir por uma gentileza, mas quando a palavra começa a ser pregada, ele vai falar assim: esse cara que me convidou não vive isso. Jesus não veio trazer legalismo, não veio trazer cerimonialismo. Jesus veio trazer vida abundante. Ele nos convida à felicidade. E felicidade não é circunstância, não é aquilo que aqui nós conquistamos, que estamos fazendo, é aquilo que somos dele. E se Ele é o rei da compaixão, deve existir em meu coração essa compaixão pelos perdidos.